Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o livro de Esdras. Então, para que você não perca nenhum detalhe desse precioso livro, vou compartilhar com vocês a minha apresentação de slides e aí você consegue acompanhar detalhe a detalhe. Então vamos lá. Já deve estar aparecendo aí para vocês. Então, Esdras e Neemias, parte um. Então, mas por que Esdras e Neemias? Porque, na verdade, Esdras e Neemias é uma divisão que acontece na nossa Bíblia protestante, mas originalmente trata-se de um único livro, né? Mas nós faremos dois vídeos, então neste falaremos sobre o livro de Esdras. Qual é o conteúdo, então, de Esdras e Neemias num contexto geral? Então, quando acontece, né, o exílio para a Babilônia, existe um momento em que o povo de Israel retorna para Jerusalém, né? Então, é a reconstrução e a reforma de Judá. Então, no período pós-exílico, na segunda metade do século V a.C. A cobertura histórica vai ser ali até de 539 a.C. até o final desse século, né? Então, né, contando ali, né, de 458 até 430, durante o reinado de Artaxerxes na Pérsia. Mas vamos lá. Ao que esse livro ele vai dar ênfase, né? Ele vai dar ênfase, né, no segundo templo, né, e as oposições, ou seja, a reconstrução desse segundo templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém e oposição aí a eles, os casamentos mistos e a dificuldade de se encontrar uma identidade nacional, a renovação da aliança, reformas baseadas na lei, entre os exilados que haviam retornado de Jerusalém, tá? Então, ambos os livros terão estas ênfases. Como eu disse, hoje nós veremos apenas o que consta ali no livro de Esdras. Então vamos lá. Então, uma coisa que eu acho muito importante é você estar atento que logo no começo do livro, tudo isso tem um grande apontamento pelo decreto de Ciro, que era o rei da Pérsia. Então veja só, no primeiro ano do reinado de Ciro, que é o rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o profeta, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Então, vamos ler o que está escrito em Esdras, do 1 ao 4, no capítulo 1. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada. E que todo sobrevivente, seja de qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração despertou, dispuseram-se a ir a Jerusalém e construir o templo do Senhor. Então veja só, em algum outro momento da história bíblica, vocês viram o povo de Deus sair de um lugar para ir para outro e receber do povo local dinheiro, prata, né, bens. Veja que isso remete muito ao Êxodo. Indo aqui em frente,
Então, né, essa primeira leva de pessoas, né, que foram lideradas ali por Zorobabel, né, atingiu um total, né, então lógico, depois vou passar aqui o quanto que, eh, veio com Zorobabel, quanto que veio com Esdras, mas pensa num total, esse total do exílio, né, atingiu um total de 42.360 pessoas, né, homens aqui que é contado dessa maneira, né. Além de 7.337 servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Um detalhe bem importante. Observe que nessa lista existem números ímpares, números quebrados. Quando se trata de uma contagem por arredondamento, poderia ter um número como 42.000 pessoas, ou 42.500, ou 42.300, ou 7.300. Mas veja, ali está 7.337, 736, 245. Ou seja, é uma contagem, ou seja, o documento ele é bem fiel, né? Então são por pequenas informações assim que a gente pode confiar nos documentos. Indo aqui adiante, então tente imaginar esta cena. Existe uma reconstrução do altar e do templo. Tente imaginar que você está na sua cidade e todos os templos, todas as igrejas foram destruídas. Você não tem mais um lugar para ir cultuar. Então é lhe dada a oportunidade de reconstruir uma igreja. O grande detalhe é que, para eles, isso ainda era mais forte do que se fosse para nós. Porque nós somos de um tempo em que Jesus Cristo veio, né, morreu por nós, e nós entendemos que nós podemos nos comunicar com Ele em qualquer momento, em qualquer lugar. Para eles, a morada de Deus era no templo. Então, era muito importante a existência de um templo. Então, vamos lá. Acompanha comigo. Lá no capítulo 3, versículo 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar. Sobre a sua base, nele sacrificavam holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Esdras 3:3. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvor ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. E este choro era um choro de alegria? Nós podemos imaginar que esse choro ele também era referente ao seguinte: pois esperava-se que este templo tivesse uma glória maior do que o primeiro. Você já deve ter ouvido, digamos assim, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Mas aqui nessa situação, não. O primeiro templo, né, não estava aos pés daquilo que Salomão tinha construído, né? Mas também era de grande alegria. Mas para alguns que tinham conhecido o primeiro templo, né, tiveram esse sofrimento, né? Pois muito bem, houve uma certa oposição à construção, né? Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias.
Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e também temos sacrificado a ele desde a época de Esarhaddon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os outros líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Círio, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Então, basicamente aqui, né, Zorobabel dispensa as pessoas que estavam, né, se prontificando a ajudar. E isso traz consequências. Então, existe uma carta, né, que é encaminhada. Opa, só vou retornando aqui. É para a para o rei Artaxerxes, né? Então, veja só. Ao rei Artaxerxes, de seus servos, que vivem a oeste do Eufrates. É bom ficar sabendo que os judeus chegaram a nós da tua parte, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Parece uns fofoqueiros, né? Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, estamos enviando essa mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revolta desde as épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. Então o rei deu a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos demais companheiros que vivem em Samaria e outras partes a oeste do Eufrates, saudações saudações de paz. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida à minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revolta. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesses assuntos, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Ou seja, tal carta de oposição denunciando que Jerusalém tinha histórico de rebeldia e que, de fato, né, com toda certeza tinha, chegou ao ouvido do rei e este rei temeu e, assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Agora vamos lá. Opa. Aqui temos a carta de Tateni a Dário. Vejam só essa carta. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome de Deus de Israel,
estavam sobre eles. Então Zorobabel, filho de Setiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Naquela época, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram perguntar a eles: quem autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Vejam o decreto de Dário. Agora então, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, ele declara o seguinte: não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem este templo de Deus em seu antigo local. As despesas destes homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que essa obra não pare, e que eles recebam o que for necessário, novilhos, cordeiros, né, holocaustos, tudo. Além disso, determino que se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixe-no empalado. E seja a casa dele transformada num monte de entulho. Isso está em Esdras 6, do 6 ao 12. Então, indo adiante, existia uma grande dedicação ao templo, né? Então, o povo de Israel, sacerdotes levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria e dedicação ao templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram touros, 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Então, aqui, né, eles organizaram, né, todo um sacrifício, né, e toda uma dedicação ao templo do Senhor. Também fizeram a celebração da Páscoa. Então isso aconteceu no 14º dia do primeiro mês. Os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, foram 7 dias de festa, ou seja, foi uma Páscoa completa, né? Então, vamos até ver o seguinte, né? Olha o tamanho da alegria desse povo e a maneira como eles celebram as coisas. Aqui, a Páscoa, a gente comemora ela em um único dia, né? Aqui eram 7 dias de festa. Eu só quero que você tente imaginar um pouco como é isso, como é essa adoração. Tente imaginar que durante 7 dias eles param tudo que estão fazendo. É uma semana, gente, é uma semana inteira. É uma semana em que eles estão cantando, louvando, orando a Deus, celebrando a Páscoa. São 7 dias de festa. A gente não conhece isso aqui. O mais próximo que na nossa realidade, né, o brasileiro tem em mente de dias seguidos de festa, são festas ímpias, como o carnaval, por exemplo. Esdras vai a Jerusalém. Mas vamos lá. Quem é Esdras na fila do pão? E, poxa, somente agora ele aparece na história? Então, Esdras pertence à linhagem de Arão, ou seja, uma linhagem de levitas, dos primeiros levitas. Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel, o rei que lhe concedera tudo o que lhe tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então aqui você vê que Esdras é bastante erudito.
A carta do rei Artaxerxes a Esdras. Observe, está no capítulo 7, a partir dali do versículo 13. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que for necessário a Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, solicitar a vocês. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território e a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Pois muito bem. Então aqui a gente vê, né, uma lista dos líderes das famílias que voltaram. O capítulo 8 apresenta uma lista extensa das famílias que retornaram do exílio com Esdras. De uma forma mais resumida, né, é, os homens que eram de Israel, 24.000. Sacerdotes, 4.000 e poucos. Levitas, cantores, servos do templo, 341. Descendentes dos servos de Salomão, 392. Homens sem provas de origem, 652, um total de quase 30.000, 29.818. Pois muito bem, então, este retorno a Jerusalém, existem coisas que acontecem. Então, né, Esdras, ele começa já colocando o seguinte, e veja que esse livro, tipo, ele é bem entendido que tem-se uma questão muito pessoal, pois veja a maneira como ele escreve. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra os que os abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos a Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e, como oferta pelo pecado, 12 bodes. Tudo isso foi oferecido como um holocausto ao Senhor. Pois muito bem. Mas, né, o que Esdras acaba, né, encontrando? O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados do povo, dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, ou seja, as práticas religiosas que eram consideradas heresias, né? É, o- como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Ou seja, todas aquelas práticas de sacrifícios, tudo mais, né, que não tinham nada a ver com Deus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e eles misturaram a descendência santa. E os líderes, os oficiais, estão à frente nessa atitude infiel. Ou seja, até os líderes. Então, a coisa estava bem complicada. Então, veja só. Quando Esdras ouve isso, ele diz: quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei ali sentado, estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, como dito já em outros momentos, este povo, né, tinha esse hábito, né, de quando eles estavam muito
emocionados com alguma coisa, rasgar as vestes, arrancar cabelos, puxar a barba. Então era um povo muito expressivo nas emoções. A oração de Esdras, né? O Senhor, Deus de Israel, tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Então, existe a confissão desse pecado, né? Capítulo 10, veja o que Esdras continua dizendo. Vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e de suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo. Devemos fazer o que você diz. Aqui, nós temos que entender da seguinte maneira: esse movimento acontece não porque Deus fala para Esdras, né? E, mas sim porque Esdras acaba ouvindo os líderes de Israel. Então, ali nesse capítulo final, capítulo 10, veja só. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de famílias, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome, e no dia primeiro do 10º mês, eles se assentaram para investigar caso a caso, ou seja, família a família, né? No, no capítulo 10, do 18 ao 43, tem uma lista enorme, né? Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Então, o que acontece? Aqui tem-se um movimento aonde Esdras toma uma decisão e em nenhum momento dessa parte bíblica diz que foi Deus que pede para que ele faça isso. Aqui ele dá ouvidos aos líderes ali, né, do momento, né, os líderes e sacerdotes que estavam junto com ele, que praticamente dizem assim: tome uma atitude. Então ele toma essa atitude. Parte do povo concorda com ele. Então é feita esta anulação dos casamentos. Pois muito bem, meus caros amigos, essa foi a aula de hoje e a nossa próxima aula será a continuidade desse livro, que é a parte de Neemias. Uma boa semana a todos vocês, bons estudos e que Deus abençoe.